Olá, meus queridos estudantes, sejam bem-vindos à 26ª aula de língua portuguesa, onde abordaremos os romances realistas. O objetivo da aula de hoje é apresentar os romances realistas e trabalhar algumas características relacionadas ao estilo desses romances, trazendo como referência a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Aqui eu trouxe para vocês algumas obras realistas, muito conhecidas. A primeira, Quincas Borba, que a história gira em torno da vida de Rubião, amigo e enfermeiro de Quincas Borba, que vivia em Barbacena, interior de Minas Gerais, e era muito rico, que ao morrer deixa ao amigo toda a fortuna sob a condição de cuidar do seu cachorro, também chamado Quincas Borba. O próximo, Dom Casmurro, também de Machado de Assis, ele é uma obra narrada em primeira pessoa por um homem já velho e solitário, o que está tentando atar duas pontas da vida, a infância e a velhice. O romance é constituído de flashback. É uma pessoa desiludida e amargurada e sua visão dos fatos narrados é totalmente subjetiva e unilateral. Em seguida, temos a obra de Eça de Queiroz, que fala do Primo Basílio. É um romance que analisa a sociedade burguesa do século XIX e a construção da obra se faz através de personagens aparentemente felizes e perfeitos. Retrata a futilidade daquela época. Já no próximo livro, Madame Bovary, é um romance realista muito polêmico para a época. É uma obra que trata de adultério e retrata uma sociedade provinciana bastante moralista, que não combina com a personalidade romântica de Emma Bovary, a protagonista da história. E por fim, o nosso texto, que nós vamos trabalhar nessa aula um pouquinho mais, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Dentre todas as obras, essa é um marco dentro do realismo brasileiro. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós teremos aqui um fragmento sobre esse livro, mas é muito importante ressaltar que Machado de Assis teve nessa obra como primordial para o início do realismo brasileiro. Ele tem um tom muito irônico e ele convida o tempo todo o leitor a participar da sua obra. E o que deixa o leitor ainda mais indignado é tentar entender se a obra começa do início de sua vida ou do final através da sua morte. Ele retrata toda a sua história e isso deixa o leitor um pouco confuso no início, mas em seguida ele é totalmente envolvido pelas histórias contadas por ele. Vamos analisar agora alguns fragmentos deste livro. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance que foi publicado pela primeira vez em 1880. A narração em primeira pessoa, o narrador Brás Cubas, é um defunto que vai contando as suas lembranças. Ao abrir o livro, o leitor já é surpreendido com a dedicatória. Mas que dedicatória! Prestem atenção que surpresa nós teremos nessa dedicatória desse livro. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Mas, professora, ele faz a dedicatória aos vermes? Sim, ele faz a sua dedicatória aos vermes. Mas, professora, ele não teria ninguém para dedicar a essa obra? Não, infelizmente ele não tinha ninguém para dedicar a sua obra, porque toda a sua vida gerou em tudo que ele fazia, nada dava certo, trazendo isso um tom irônico da sua própria história, o qual ele relata na sua morte. Ele conta a sua história estando no seu próprio velório. E o que é interessante, a linguagem que ele usa, tanto que ele diz, na página seguinte, o autor defunto chama o leitor para uma conversa ao pé do ouvido e avisa: a obra em si mesmo é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar,
pago-te com um piparote e adeus, Brás Cubas. Então, no livro, o tempo todo, o autor, ele convida o leitor a dialogar com ele durante todo o fragmento da sua obra. Aqui nós vamos analisar uma parte do livro que diz assim: sim, eu era esse garçom bonito, airoso, abastado, e facilmente se imagina que mais de uma dama inclinou diante de mim a fronte pensativa, ou levantou para mim os olhos cobiçosos. De todas, porém, a que me cativou logo foi uma, não sei se diga, este livro é casto, ao menos na intenção é castíssimo, mas vá lá, ou se há de dizer tudo ou nada. Ao que me cativou foi uma dama espanhola, Marcela, a linda Marcela, como lhe chamavam os rapazes do tempo, e tinham razão os rapazes. Era filha de um hortelão das Astúrias, disse-mo ela mesmo, num dia de sinceridade, porque a opinião aceita é a que nascera de um letrado de Madrid, vítima da invasão francesa, ferido, encarcerado, espingardeado, quando ela tinha apenas 12 anos, coisas de espana. Quem quer que fosse, porém, o pai, letrado ou hortelão, a verdade é que Marcela não possuía a inocência rústica e mal chegava a entender a moral do código. Era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco tolhida pela austeridade do tempo, que lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus estovamentos e berlindas, luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Naquele ano, morria de amores por um certo Xavier, sujeito abastado e tísico, uma pérola. Via-a pela primeira vez no Rocio Grande, na noite das luminárias, logo que constou a Declaração da Independência, uma festa de primavera, um amanhecer da alma pública. Éramos dois rapazes, o povo e eu. Vínhamos da infância com todos os arrebatamentos da juventude. Via sair de uma cadeirinha, airosa e vistosa, um corpo esbelto, ondulante, um desgarre, alguma coisa que nunca achara nas mulheres puras. Segue-me, disse ela ao pajem, e eu seguia, tão pajem como o outro, como se a ordem me fosse dada. Deixei-me ir namorado, vibrante, cheio das primeiras auroras. A meio caminho, chamaram-lhe linda Marcela. Lembrou-me que ouvira tal nome a meu tio João. Confesso, fiquei tonto. 3 dias depois, perguntou-me meu tio, em segredo, se queria ir a uma ceia de moças nos Cajueiros. Fomos. Era a casa de Marcela. O Xavier, com todos os seus tubérculos, presidia o banquete noturno, em que em pouco ou nada comi, porque só tinha olhos para a dona da casa, que gentil que estava a espanhola. Havia mais uma meia dúzia de mulheres, todas de partido e bonitas, cheias de graça, mas a espanhola, o entusiasmo, alguns goles de vinho, o gênio imperioso, estouvado, tudo isso me levou a fazer uma coisa única, a saída à porta da rua. Disse ao meu tio que esperasse um instante e tornei a subir as escadas. Esqueceu alguma coisa? Perguntou Marcela, de pé no patamar. O lenço. Ela ia abrir-me caminho para tornar à sala. Eu segurei-lhe nas mãos, puxei-a para mim e dei-lhe um beijo. Não sei se ela disse alguma coisa, se gritou, se chamou alguém, não sei nada. Sei que desci outra vez as escadas, veloz como um tufão e incerto como um ébrio. É um fragmento de uma das partes muito interessantes desse livro, porque Marcela, na verdade, era uma cortesã. E esse romance não durou muito tempo. Ele começou logo após a independência e durou apenas 15 meses e 11 contos de réis. Depois, ele não foi adiante, porque ela queria apenas o dinheiro, as joias e tudo o que o dinheiro podia comprar.
Lembrando que Brás Cubas, ele narra inicialmente a sua história desde a sua infância, desde o seu nascimento. E na sua infância, que inclusive ele era um menino muito levado. E isso mostrou no decorrer de sua obra toda essa parte vivida por ele, mas de forma inversa. Então, após o trecho lido, vamos reler o segundo parágrafo. Via-a sair de uma cadeirinha, airosa e vistosa, com um corpo esbelto, ondulante, um desgarre, alguma coisa que nunca achara nas mulheres puras. Na caracterização de Marcela, o narrador enfatiza uma descrição física ou psicológica. Depois da leitura desse fragmento, qual seria a resposta correta? Vamos analisar? Após analisarem esse parágrafo, vocês conseguiram identificar a caracterização da Marcela? Vamos à resposta? Descrição física, se vocês fizeram, parabéns, acertaram, porque fala do corpo esbelto, ondulante, é isso aí. Próxima questão, atividade número 2. No primeiro parágrafo, quais frases e expressões que caracterizam Marcela e que opõem as personagens femininas tipicamente românticas? Eu vou deixar aqui para vocês analisarem o fragmento e responderem essa questão. Leiam e façam as suas anotações.
Vocês leram o fragmento? Conseguiram entender? Então vamos à resposta. Lembrando que vocês poderão responder com as suas palavras. Não possuía a inocência rústica, mal chegara a entender a moral do código. Sem escrúpulos, luxuosa, impaciente, amiga do dinheiro e dos rapazes. É claro que aqui, meu caro aluno, você pode ter interpretado, não fugindo dessa resposta, que Marcela gostava de luxo, mas ter usado tranquilamente a sua escrita, a sua interpretação. Eu tenho certeza que você saiu super bem. Vamos continuar? Um quiz para vocês. O tom predominante do texto é: letra A, luto e tristeza. Letra B, humor e ironia. Letra C, pessimismo e resignação. Letra D, mágoa e excitação. Ou letra E, surpresa e nostalgia. Um tempinho para vocês responderem a esta questão. Conseguiram perceber qual é o trecho predominante? Vamos à resposta? Desde o início foi dito que ele trata a obra totalmente com humor e ironia. Acertaram? Parabéns! Próximo quiz. O romance apresenta um narrador observador, considerado o defunto autor. Definindo-se como um defunto autor, o narrador, letra A, pode descrever sua própria morte? B, escreveu suas memórias antes de morrer? C, ressuscitou na sua obra após a morte? D, obteve em vida o reconhecimento de sua obra? E E, descreveu a morte após o nascimento? Qual dessas alternativas vamos marcar?
Vamos ver se vocês acertaram a alternativa? Conferindo, quem marcou a alternativa A, com certeza acertou. Ele pôde descrever a sua própria morte. Parabéns! Atividade número 3. Leia o fragmento. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Neste fragmento, o autor afirma que, letra A, vai começar suas memórias pela narração de seu nascimento. Letra B, vai adotar uma sequência narrativa invulgar. Letra C, que o levou a escrever suas memórias foram duas considerações sobre a vida e a morte. Letra D, vai começar suas memórias pela narração de sua morte. Letra E, vai adotar a mesma sequência narrativa utilizada por Moisés. Qual seria a alternativa?
Conseguiram analisar essa questão? Vamos lá, a resposta? O autor afirma que vai começar suas memórias pela narração de sua morte, como foi dito desde o início da aula, né? Por isso, deixou claro que ele narra a sua morte no próprio local onde está sendo velado. Parabéns! Atividade número 4. Sobre o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, não é correto afirmar. Letra A. É uma obra inovadora do processo narrativo que introduz o realismo no Brasil. Letra B. Brás Cubas atua como defunto narrador capaz de alterar a sequência do tempo cronológico. Letra C. Memorialismo exacerbado acaba por conferir à obra um caráter de crônica. Letra D. Constitui um romance de crítica ao romantismo, deixando entrever muita ironia em vários momentos da narrativa. Ou letra E. Revela crítica intensa aos valores da sociedade e ao próprio público leitor da época. Qual alternativa seria a correta? Vamos analisar e marcar? É com você agora.
Então, meus alunos, descobriram o que é incorreto nessa atividade? Vamos verificar? É a letra D. Constitui um romance de crítica ao romantismo, deixando entrever muita ironia em vários momentos da narrativa? É claro que não, porque nós estamos abordando o realismo brasileiro. Então, o romance aqui, nesse momento, não seria correto. Pois a obra de Machado de Assis, ela é um processo inovador no realismo brasileiro. Brás Cubas atua sim como um defunto narrador. O memorialismo, ele confere totalmente na obra com seu tom irônico e ele revela com crítica intensa os valores da sociedade da época. Ok? Bem, o resumo da aula. Nesta aula você aprendeu que existem obras literárias que trabalham com realidades sociais como elas ocorrem nos romances realistas. Nos romances realistas, nós percebemos que eles tratam de assuntos reais da época, mas deixo aqui claro a vocês que nem todos os autores que estão no período do realismo no Brasil, eles ficaram estagnados nessa época. Muitos deles continuaram nas escolas literárias seguintes. Fica a dica para que vocês possam pesquisar e verificarem que vários autores passaram por várias escolas literárias, ok? Depois vocês viram também que Machado de Assis escreveu o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra que traz as críticas sociais de sua época de uma forma bem irônica, próxima do humor, colocando uma personagem defunto falar sobre suas memórias. É importante ressaltar que essa obra ela tem 160 capítulos. Estes capítulos são microcapítulos, ou seja, a estrutura dessa obra ela é digressiva e fragmentada. O que é isso, professora? Digressiva, ele faz uma volta ao tempo e, ao mesmo tempo, ele analisa o que aconteceu com ele naquele período. E ela é fragmentada porque, mesmo tendo vários parágrafos, vários capítulos, o leitor ele se envolve de toda a história e fica de fácil compreensão. É uma dica muito legal e muito fácil para aqueles que querem ler e conhecer essa obra tão querida e tão estudada até os dias atuais. Eu deixo aqui para vocês uma dica de alguns sites sobre a literatura realista e outros para que vocês possam fazer algumas atividades. E também uma dica para que vocês assistam ao filme, lembrando que o filme não substitui a leitura da obra, porque a leitura da obra ela vai te embriagar de todas as palavras e de todo o contexto usado por Machado de Assis nessa riquíssima obra literária realista. Vejam o filme, mas, se possível, leiam o livro. Um super beijo, até a próxima aula.